Olá! Por meio deste vídeo vamos conversar um pouco sobre uma terceira dimensão muito importante para a clínica, especialmente enfatizada pelo psicanalista Jacques Lacan, e que é uma dimensão que, junto do simbólico e do imaginário, constitui a nossa subjetividade. É por aí que Lacan vai pensar, e sobretudo à medida em que ele vai se aproximando dos anos 1970, isso vai ficar muito evidente, é por aí que ele vai pensar a nossa subjetividade como algo não necessariamente essencialista, não há uma essência, não há algo dentro de nós que por si só responda pelo que somos, mas nós somos pensados, isto desde Freud, a partir de uma articulação, a partir de dimensões que com suas propriedades, com suas lógicas, se interarticulam, e é nesta interarticulação, é desta interarticulação que nós somos o que somos, tal como somos. O simbólico, já abordei em vídeos anteriores, o simbólico é uma dessas dimensões, muito importante, enfatizada por Lacan no momento inicial de seu ensino, por onde ele vai pensar toda a importância da linguagem, do significante, do tesouro dos significantes, da primazia do significante. Então esses termos, significante, estrutura, tesouro do significante, primazia do significante, a própria antecedência do significante sobre nós todos, são circunstâncias essenciais, porque é isto, que constitui a grande matéria-prima da psicanálise, que vem a ser desde Freud, notem, ele chamou isso de regra fundamental, vem a ser desde Freud a associação livre. A psicanálise é uma prática, e uma prática sustentada por palavras, uma prática que se desdobra por meio de palavras. Somos efeitos desta dimensão, e por meio das palavras sofremos, por meio das palavras amamos, e também por meio das palavras podemos reconfigurar, em alguma medida, tanto as formas de amar quanto as formas de sofrer. Este é o metabolismo, é a poiesis que se dá ao longo de uma trilha analítica. Junto desta dimensão temos o imaginário, que é este império das imagens que encantam, das imagens que nos atraem, das imagens por meio das quais nós nos apresentamos, nos reconhecemos e também nos confundimos, não é mesmo? Por exemplo, quantas e quantas vezes não gostamos de alguém gratuitamente, uma pessoa que utilizamos até a expressão, o santo não bate, uma antipatia sem ter um motivo evidente, sem ter ocorrido algo, e aí nós podemos nos dar conta, numa trilha analítica, que usualmente aquilo que mais nos incomoda nos outros, aquilo que faz com que possamos ter uma certa antipatia, um asco, porém, alguma reserva com o outro, isto tem algo a ver com a nossa própria intimidade. Usualmente é sempre algo que toca a nossa própria intimidade. Nesse sentido é que há uma relação de aproximação e de embaralhamento entre eu e o outro. Por quê? Se formos ao narcisismo de Freud, ao imaginário de Lacan, veremos como que nós somos constituídos a partir do outro, como que nós nos identificamos com o outro e fazemos disto a nós mesmos. Um pequeno exemplo disto, que eu já mencionei, tem a ver com o simbólico, mas também com o imaginário, é a nossa relação com o nome próprio. O nome próprio é a marca de uma nomeação, mas é a marca também de um outro que nos antecedeu, de um outro que portamos em nós mesmos, mas que fazemos dele, de algum modo, nós mesmos, desconhecendo que existe essa estranheza. Esses temas são muito bem trabalhados por Freud, são temas importantes para a clínica, no texto O Estranho, de 1919, onde Freud vai nos mostrar como que o estranho e o familiar são entrelaçados. Eles não são dicotômicos, não são duais. Então nós somos constituídos por uma certa
estranheza absurdamente, absolutamente familiar e íntima. Nesta trilha, por esta trilha, chegamos a uma terceira dimensão, uma terceira categoria constitutiva da subjetividade, muito importante, que é o que Lacan chama de real. Da mesma forma que nós não devemos tomar o imaginário como já resultando e já tendo diretamente relação com imaginação, o real, cuidado para que nós não o tomemos como sendo real de realidade. A realidade ela é constituída pelo enodamento entre imaginário, simbólico e o real. E o que é o real? Real é uma extração maior de consequências daquilo que Freud verificou a partir de sua clínica. Nascemos numa condição de desamparo. Nascemos numa insuficiência. E essa insuficiência, esse desamparo, se quisermos, essa falta, nos acompanha a vida inteira. É uma falta constitutiva, é uma falta com a qual nós fazemos parcerias das mais diversas formas. O real é uma decorrência dessa formulação, por quê? Porque o real é precisamente aquilo que nos falta. O real é o encontro com uma falta irremediável, incontornável. Esta é uma das possibilidades, num rápido recorte, de delimitarmos o que vem a ser o real em Lacan. Mas numa leitura, numa aproximação mais cuidadosa, vale já dizer que ao longo do ensino de Lacan podemos encontrar pelo menos em torno de 50 definições do real, que se articulam, se comunicam internamente. Então aqui eu faço um recorte, mas sim um recorte de uma consideração que é constante em Lacan. O real tem a ver com aquilo que não se totaliza, o real tem relação com a incompletude, o real tem relação, portanto, com aquilo que é uma terminologia muito importante que Lacan utiliza para pensar a subjetividade, aquilo que cai, aquilo que se desprende, aquilo que desapega. Por exemplo, uma imagem disto é ao nascermos, nós e a placenta, nós nos desprendemos, a placenta ela é caída, ela sai de cena, é uma espécie de dejeto, é algo do qual, para nos constituirmos, haveremos de nos separar. E isto, eis aí algo muito interessante, que marca a psicanálise como um todo, isto nos constitui, nos marca no seguinte sentido, diferente de algumas outras teorizações, por exemplo, do campo da psicologia, só um rápido exemplo, em que usualmente se pensa o humano a partir de elementos que são inerentes a ele, elementos que são depositados, elementos que fazem parte dele. A psicanálise, subvertendo esta perspectiva, vai nos mostrar que o mais essencial é aquilo que não está conosco. Só que esse não estar não é uma pura ausência, é um não estar que gera consequências. É um não estar que, por exemplo, quando um paciente nos fala de uma circunstância muito importante, que vem a ser a angústia, a posição do angustiado. Quando alguém está angustiado, ele está muito próximo dessa condição de irremediável desamparo, essa posição de insuficiência. É aí que nós localizamos um sujeito, uma forma de localizar, de pensar essa problemática, um sujeito que está decaído da sua posição de sujeito e ali sim, por conta dessa insuficiência, ele se coloca na posição de objeto. É isto que é avassalador no encontro com o real. Como eu vim argumentando já, encontro que se dá no luto, encontro que se dá quando o inesperado surge em nossas vidas, encontro que se dá quando há uma ruptura amorosa, encontro que pode inclusive se dar no início de um relacionamento amoroso, o encontro com a sexualidade, por exemplo, na adolescência, a apreensão, a insegurança, ser colocado numa dada posição diante do grupo, diante da sociedade, diante dos pares, que pode ser uma posição, uma circunstância desencadeadora da angústia. A angústia e desamparo constitutivo andam sempre próximos um do outro. E a categoria de real é uma categoria fundamental para pensarmos, junto de Lacan, a experiência clínica da psicanálise, no que diz respeito, resgatando aqui, um tema muito caro a Freud, que é
o objeto do desejo como um objeto perdido. Freud ressalta muito isto, né? A nossa relação com o desejo é uma relação com algo não muito claro, algo que se mostra de maneira meio lusco-fusco, né? Tem uma opacidade e, mais do que isto, é uma relação com uma falta. Este que é o ponto crucial. O real, sob diversos aspectos, é o que introduz na clínica psicanalítica a densidade da falta constitutiva. E aí nós podemos pensar, mas que situação negativa, né? Só falar da falta, só falar do que, né, da carência, da impossibilidade, do desamparo. Mas aí que tem um elemento muito importante a ser considerado. É por conta desta falta, é por conta exatamente desta incompletude, que a possibilidade de invenção, a possibilidade de criação se coloca em nossas vidas. Criação, por exemplo, quanto às alterações do laço social, as alterações na nossa relação com o corpo, as nossas relações com o amor, as nossas relações com o sofrimento, as alterações fundamentais na nossa relação com o sintoma, as mudanças que podem advir por conta da possibilidade de novos arranjos, novos enodamentos, novas criações, portanto, na nossa relação com a repetição. E por fim, a falta é o que sim pode nos conduzir a uma posição de sofrimento, a uma posição de insuficiência, mas é a falta também que pode nos abrir caminhos para que nós possamos constituir novidades em nossas vidas. Então é aí que tem uma potência constitutiva na nossa relação com esta dimensão que vem a ser o real. O que fazer com isto? Como lidar com isto em nossas vidas? Eis aí uma circunstância que a cada trilha singular, elaborada, né, empreendida em uma análise, eis aí uma circunstância que a cada trilha singular poderemos ter a possibilidade, a aposta, o convite para constituir algo novo em nossas vidas. É nesse sentido, então, que é fundamental que pensemos, vamos voltar um pouco, nas inter-relações entre o real, o simbólico e o imaginário, como dimensões importantes, constituidoras da nossa experiência, e que, se nós formos pensar no diálogo de Lacan com Freud, encontraremos, né, elementos que dizem respeito a cada uma dessas três dimensões em vários aspectos abordados por Freud ao longo, né, da sua constituição, que vem a ser a própria psicanálise. É isso aí. Vamos conversando mais, estabelecendo aqui portas de entrada, convites que espero que sejam instigantes, atraentes, para que possamos caminhar mais em meio às teorizações e, fundamentalmente, em meio à clínica lacaniana. Até breve.